E aí, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, com saúde, em meio a essa pandemia terrível que a gente vem vivendo, né? Que tem ceifado tantas vidas. Eu mesmo tive o coronavírus e, graças a Deus, passei meio que incólume sobre o problema. Mas não passei incólume sobre aquilo que é o tema do vídeo que eu passei aqui para postar para vocês. Uma dica de segurança importantíssima. Olhem o que aconteceu. Só formais, só com carteira assinada. Você tem mais outros 3 milhões ali, que é uma outra situação, mas que, Estão vendo? você disse, familiares e tal, essa coisa não anda. Olha o que aconteceu. Vão buscar outras ocupações. E aí Ó, eu queria saber de você, Paulo. qual foi o problema? Consegue, pelo menos, O problema foi o seguinte, aproximadamente, o velho problema. Muitos dos empresários do setor Dedo na área de corte. Mas não foi um erro infantil, tolo, cometido por falta de prudência minha, porque eu tenho os equipamentos todos para evitar esse tipo de problema. Tenho o rapaz, está aqui e tal, mas o que acontece? Ao tentar, foca aqui, Mariana, o que é a causa do problema? Esta porcaria aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa folga que vem na caixa, entre o disco e a placa que você remove, ó, para fazer a troca do disco. O que acontece aqui? Já há muito tempo eu estou para fazer e não tomei vergonha para fazer, mas agora isso me chamou a atenção e eu vou fazer de qualquer maneira, por esses dias já devo fazer. É o chamado zero clearance. Os americanos chamam de zero clearance. Zero clearance, eu acho que é esse o nome que se dá. Ou seja, que é aquela placa que você coloca aqui em substituição a essa, que vai te dar distância entre a lâmina e a peça zero. Por isso o nome zero clearance, se eu não estiver equivocado com relação ao nome. Ou seja, ela vai fazer isso. Você coloca a peça e ela faz isso daqui, ó. Ou seja, você não corre o risco de, ao passar a peça, quando você tira lâminas mais finas do que a folga existente entre o disco e a base, a serra tomar esse pedaço da tua mão, jogar para dentro da caixaria e devolver na tua cara. Então o que aconteceu aqui foi exatamente esse problema clássico. Ou seja, eu vinha passando minha peça aqui, muito tranquilo e muito seguramente. Você vê que você tem uma boa área de apoio para segurar e tudo. Mas ao chegar mais ou menos nessa área, eu me deparei com o problema. Eu falei, ela vai pegar o caquinho, jogar para dentro da caixa, ele vai entrar e vai estourar em cima de mim. O que eu vou fazer para que ele não entre? Vou colocar minha mão para pegar aqui, abrir ele no intuito de que não entre. Exatamente quando eu estava passando, o topo, não me apercebi, e o topo do meu dedo de leve pegou no bico desse dente de trás, ó. Nem foi desse mais alto. Se fosse desse mais alto, tinha partido ao meio, meu dedo. Pegou no biquinho desse dente de trás aqui, que vem de trás. Por isso, só resvalou. Só deu uma comidinha de leve. Mas se eu tivesse com a dentição da serra mais alta, eu tinha aberto o dedo ao meio aqui, ó. Entendeu? Então, se você tem uma máquina desse tipo, providencie rapidamente um zero clearance, que é o que eu já deveria ter feito com essa daqui. Fico postergando. Você vê o que é você postergar? É você protelar medidas de segurança no trabalho, para o seu trabalho. É isso, o resultado é esse. Você tem esse tipo de problema. Se eu tivesse feito esse zero clearance há mais tempo, como eu venho pretendendo, eu não teria tido que colocar minha mão aqui para segurar a pecinha para ela não ser roubada para dentro da máquina e estourar. Eu não tenho, consequentemente, ao chegar aqui, eu percebi que ela ia tomar e a peça podia entrar para dentro da máquina. O que eu fiz? Peguei aqui o dedo para abrir, só fiz assim, ó, pá, de leve. Foi o suficiente para fazer isso aqui, ó. Então fica aqui uma dica de segurança para vocês, ó. Evitem esse tipo de problema. Nunca ponha sua mão na peça, como de fato eu nunca ponho. Tenho essa máquina já há um bom tempo, há anos, já fiz trocentos trabalhos dela, nunca me acidentei, nunca me aconteceu nada. Mas um único momento de descuido, de vacilo seu é suficiente
né? É suficiente para que o problema aconteça. Então, você tem que se cercar de todas as medidas de segurança para você não ter esse tipo de problema. E uma das medidas de segurança que eu tenho, que a máquina me oferece, é exatamente o uso do empurra-paus. Ela vem com um e eu tenho mais esse aqui, ou seja, você encaixou, você leva a sua madeira tranquilo, você nunca está em contato com a lâmina. Mas nesse caso aqui, não foi esse o problema, não foi falta de prudência nesse sentido. A minha falta de prudência foi que eu vi que a máquina, certamente a tira ia cair para dentro da máquina, ela ia estourar, entendeu? Então eu fui colocar o dedo aqui para abrir ela e continuar passando a minha madeira. Nisso, ó, aqui tá até o sangue. Pum, ela beliscou meu dedo. Se eu tivesse com mais lâmina aqui em cima, eu teria aberto meu dedo no meio. Inclusive, isso aqui também é outra dica de segurança. Você nunca passe lâmina acima do necessário do nível da peça. Ou seja, se a peça, essa peça aqui tem 5 centímetros, você passa, ou seja, acho que, se eu não me engano, eles chamam de técnica dos 3 dedos, dos 3 dentes. Nunca passe mais do que 3 dentes para cima do nível da madeira, porque se acontecer qualquer acidente, você não tem lâmina suficiente para te cortar o dedo. No meu caso, eu estou com menos ainda, não tenho, devo ter aqui 6 milímetros só de lâmina passando acima do dente da serra. É mais ou menos o que eu uso. Eu passo o mínimo necessário, porque caso sua mão, Deus o livre e guarde, aconteça um acidente e você distrair qualquer coisa e pegar no dente, você vai ter o estrago mínimo, o mínimo possível, porque você não tem muita lâmina passando acima da superfície. Então, fica essa dica de segurança para vocês. Sempre coloque acima do nível da peça o mínimo possível de lâmina. 6 milímetros, 7 milímetros, no máximo isso. Nunca coloque um dedo, 2 dedos de lâmina para cima do nível da madeira, porque se você cometer um vacilo, como tem muita lâmina para cima do nível da madeira, você perde os dedos, simples assim. Então você veja, eu fui tentar resolver um problema causado basicamente pelo fato da máquina ter essa folga monstruosa e idiota aqui entre a lâmina e a caixa aqui que você suspende para trocá-la. E fui tentar evitar um acidente e causei outro acidente. Por bondade divina, como eu estou com pouca lâmina para cima do nível da peça, foi só um beliscão, tirei o dedo rapidinho, mas eu podia aqui ter perdido meio dedo se eu tivesse com mais lâmina aqui em cima, né? Então fica essas duas dicas para você. Nunca ponha lâmina demais para cima do nível da madeira, no máximo 5 milímetros, 4 milímetros, o mínimo necessário para você romper a superfície. Nunca passe lâmina demais. E mais rápido do que possível, se você tem uma serra de bancada, providencie um 0 clearance, para você não ter essa folga aqui, para quando você tirar peças pequenas, não correr o risco dela roubar para dentro da coisa e essa madeira estourar em cima de você, ok? Então fica a dica, passei por aqui apenas para dar esse toque para vocês e vocês veem que mesmo com experiência, com todo cuidado, um minuto de vacilo, um momento de imprudência que você tem, uma distração, você pode se acidentar e a coisa ficar muito séria, tá bom? Então, como eu quero o bem de todos os meus amigos robistas, passei aqui para deixar essa dica e esse alerta para vocês, ok? Logo logo eu ponho mais alguns vídeos, vou falar sobre a lixadeira Manrod MR44, a gente vai fazer um reviewzinho sobre ela, que é uma ferramenta que você precisa ter na sua oficina, ok? Um abração a todos, fiquem com Deus, tchau!